Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, verificando o que acontece nas lavouras do Brasil, e dessa vez o nosso assunto vai ser a braquiária, uma pesquisa acadêmica que tem buscado melhorar as opções, melhorar as cultivares da braquiária para aumentar a efetividade dela no campo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Nelson Barbosa, ele que é pesquisador, doutor em domesticação e melhoramento de plantas lá na UNOeste. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Nelson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes. Bom dia, ouvintes, né? É um prazer, o prazer é nosso em estar podendo participar do Notícias Agrícolas. Nelson, começa, por favor, explicando para a gente como é que surgiu a ideia desse estudo com a braquiária, qual que foi a ideia de vocês a iniciar esse trabalho que começou há bastante tempo lá atrás, né? A ideia de trabalhar com braquiária, né, na realidade com forrageiras, começou em 2009, né, eu reuni um grupo de pesquisadores e a gente via que as forrageiras elas tinham um papel secundário em muitos pontos. E, além disso, havia uma vulnerabilidade, né, genética muito grande na questão de formação de pastagens, né? Então, a ideia nossa era começar a explorar outros nichos com a forrageira e tentar aumentar a variabilidade disponível para manter o sistema, né, funcionando. Porque se houver algum problema genético no sistema praga, uma doença que afete os cultivares existentes, a gente fica praticamente sem opções, né? E aí, Nelson, foram 12 anos de estudo e ao longo de todo esse tempo vocês analisaram ali muitos tipos, né, muitas cultivares. Conta pra gente um pouquinho como é que funcionou esses trabalhos, essa busca de cultivares, como é que foi esse estudo por parte de vocês? Na realidade, esse trabalho começou, a gente trabalhou com cultivar soca, começou a trabalhar com cultivar soca, era cultivar marandu, né? E a gente fez um processo de melhoramento não convencional, que é a indução de mutação. Então, nós obtivemos inicialmente 12.600 plantas. Essas plantas foram para o campo. 5.000 delas não sobreviveram à primeira fase, então não sobreviveram à climatização. Dessas 7.000 plantas no campo, nós selecionamos umas 180 plantas que apresentavam alguma característica que destacava do cultivar marandu. Fizemos 2 tipos de progênies, né? Então, uma das progênies, a gente cobriu o cacho antes dele emergir, e a outra a gente cobriu o cacho após a emergência do cacho. Então, ele poderia ter passado por polinização natural, né? É de se notar que braquiária não tem polinização, né? Braquiária, a semente é produzida por um sistema assexuado. E aí nós tínhamos então 360, tinha um pouco menos, 342 mutantes no campo. Desses 342 mutantes, observando mais de perto, né, então a gente foi reduzindo o volume de material, nós chegamos a 21 que tinham uma característica mais interessante. E começamos a observar esses 21 mutantes mais de perto. E agora nós colocamos 5 mutantes para fazer o VCU de corte, né? Ou seja, medir matéria seca, medir produtividade, medir, enfim, uma série de atributos importantes para a forragem. E desses 5 materiais, 3 estão se destacando, estão tendo uma maior expressão, tá? Com produtividade em períodos mais secos, enfim, estão tendo algumas características que se destacam do cultivar original marandu, né? E esses cultivares agora, a gente vai passar com eles para o passo final, antes da recomendação, ou seja, a gente vai colocar boi em cima, né, para ver se ele realmente ele dá ganho de peso. E a ideia é essa, né, que você consiga, uma vez que esses materiais têm um prazo mais... Eles são mais tardios na maturação, no florescimento, né? A ideia é essa, você conseguir um tempo maior de pastejo e um ganho maior de produtividade nas pastagens, ok?
E aí, Nelson, você comentou, né, ganho de produtividade, de massa, né? Quais são as principais características e os benefícios dessas 3 cultivares selecionadas se a gente comparar ao que normalmente é cultivado hoje aqui no Brasil? Bom, então vamos lá. Esses 3 materiais que eu estou citando, né, esses 3 mutantes, eles têm, primeiro, o ciclo mais estendido. Então, eu tenho plantas que vão demorar mais para começar florescimento. Então, quando o cultivar marandu já floresceu, então ele já desviou todas as reservas, né, todas as reservas energéticas para a produção de flores e frutos, né, sementes, esses outros cultivares ainda estão vegetando. Então eu tenho, por exemplo, 70 dias a mais, tem materiais desses que tem 70 dias a mais de pastejo. Quer dizer, dá 2 ciclos de passagem de animal sobre o pasto, sobre o cultivar marandu. Né? Alguns desses materiais apresentam uma excelente tolerância seca. Vou dizer uma boa tolerância seca, excelente, não, uma boa tolerância seca. Por quê? Nós tivemos 90 dias de seca agora e esses materiais permaneceram verdes. Eles começaram a amarelar agora no começo de julho. Então nós estamos com chuva. As chuvas pararam aqui em março e foi chover agora no comecinho de junho. Né? E esses materiais continuaram verdes. Então só isso já é uma justificativa bastante interessante para eu ter esses materiais sendo recomendados. Então eu tenho ciclos estendidos, né, mais tempo de pastejo, e eu tenho uma tolerância maior a ambientes secos. Né? Um desses materiais ainda apresenta um teor maior de proteína na parte de inverno, e desses materiais apresenta uma relação colmo-folha menor. Né? Então apresenta o internol menor apresenta uma relação maior de folhas por parte aérea. Tá? E o terceiro material ele tem uma característica bastante diferente, que ele é um material completamente prostrado, decumbente, como a gente chama. Né? Ele deita no solo e ele só levanta a ponta na época de florescimento. Então isso dá uma cobertura de solo muito boa. Né? O animal consegue pastejar, apesar do material ser mais baixo, mas dá uma cobertura de solo muito boa, que poderia talvez indicar esse material para uma segunda finalidade, que é a integração lavoura-pecuária. Né? E aí, Nelson, agora nesse próximo passo que você comentou também, que é verificar esses materiais, né, nas pastagens com os bois em cima, o que pode acontecer de positivo ou de negativo com esses testes que vão acontecer daqui para frente? Bom, de negativo é os materiais se mostrarem não produtivos como a gente imagina. Coisa que eu não acredito, porque o que poderia acontecer de pior é o material ser não palatável, né? O animal não consumir esse material. E pela experiência que a gente tem, esses materiais são palatáveis, todos os 21 inicialmente testados são palatáveis, o gado come e come bem. Né? Então mesmo um sendo mais baixo que o outro, ele acaba sendo consumido pelo gado. Negativo, só se aparecer alguma coisa fora do radar, que a gente não tá pensando agora, mas eu acho muito difícil esses materiais não serem recomendados como possíveis forrageiras futuramente. E aí, Nelson, depois dessa etapa de testes que vocês vão realizar ali em campo, né, nas lavouras de pecuária, com o boi em cima, quanto tempo aí pode levar para isso chegar efetivamente na mão dos produtores e estar disponível aí no mercado? Eu acho que no máximo, né, em 4 anos esse material está chegando na mão do produtor rural. Tá? Chegando em quantidade para ser utilizado. Porque nós vamos fazer agora são 3, pelas regras, né, de proteção de cultivares, a gente tem 3 anos aí que esse material tem que passar pelo VCU de pastejo. Então nós fizemos VCU de corte agora e vai ser agora VCU de pastejo. Então no máximo 4 anos esse material está chegando na mão do produtor rural. E nós vamos ter mais 1 ou 2 alternativas para as forragens. Né? Então nós vamos aumentar a segurança do sistema pecuário. Né?
Nelson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco mais essa pesquisa que vocês estão realizando, os benefícios que isso pode trazer para o produtor lá na frente. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade. Eu acho que hoje nós temos um sistema muito interessante, né, o sistema de pecuária, mas ainda assim ele é um sistema que pode melhorar. Nós temos uma área muito grande de pastagens, mas isso ainda pode melhorar. A gente pode usar melhor essas pastagens, né? Pode aumentar a lotação animal, né? Tratando esse pasto de uma maneira mais adequada. Então, pensando mais em como a cultura agrícola, né? Então, a gente aumentaria rapidamente a capacidade de lotação e a produtividade das nossas terras, né? Se você aumenta a capacidade de lotação, você começa a liberar áreas de pastagem para a agricultura ou incorporar agricultura no meio dessas áreas de pastagens e o efeito só é benéfico para todo mundo, né? Então, o país agradece a gente trabalhar com esse tipo de pesquisa, né? Nelson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia a todos, boa semana. Esse o Nelson Barbosa, ele que é pesquisador, doutor em domesticação e melhoramento de plantas na UNOeste, conversou com a gente para explicar um pouquinho uma pesquisa desenvolvida lá na universidade com o melhoramento genético da braquiária. O Nelson destacando para a gente, explicando todo o processo de já alguns anos de pesquisas. Muitas cultivares foram selecionadas no início, depois esse número foi sendo cortado até chegar nesse momento a 3 tipos de braquiária sendo recomendadas para a sequência dos estudos. Esses 3 tipos de plantas vêm apresentando características específicas em cada uma delas, mas de maneira geral melhorando produtividade e tendo um ciclo mais longo, ficando mais tempo disponível para os animais fazerem a pastagem quando estiver no campo. Agora, essa pesquisa passa por uma segunda etapa, que são as pesquisas efetivamente nas pastagens, com os bois em cima, e aí a ideia é verificar a efetividade dessas cultivares, traduzindo esse ganho de produtividade, essa maior disponibilidade de proteína, se traduzindo em ganho de peso para os animais, também verificando as condições palatáveis para os animais, se eles vão se adaptar, se eles vão comer direitinho essas plantas que vão estar ali no solo. E aí, pelas regras, conforme o Nelson destacou para a gente, são 3 anos nessa etapa de pesquisas para aí sim chegar nas mãos dos produtores. Então a expectativa do professor lá da UNOeste é que no máximo em 4 anos essas novas cultivares estejam disponíveis no mercado e aí esse ganho possa chegar nas mãos dos produtores brasileiros. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Por lá você também pode mandar a sua pergunta, a sua mensagem, a sua interação com a gente ao vivo aqui todos os dias, como fez o Newton Costa, ele é lá da Embrapa, em Boa Vista, Roraima, também mandando o seu alô, também o Charles Oliveira da Silva, lá em Livramento da Nossa Senhora na Bahia, também mandando a sua participação, a Eronilcevânia Viana também mandando o seu bom dia e o Wilson Rocha também elogiando a matéria, elogiando a nossa programação nessa manhã de quinta-feira. Também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.